Jesus e a onisciência perdida. Deuses não existem, são um produto da imaginação humana. É o homem que cria deuses à sua imagem e semelhança. Por isso mesmo, temos hoje no planeta Terra, no mínimo, 2.000 deuses e 10.000 religiões. Ao criar deuses, o homem atribui a eles algumas de suas características pessoais e também superpoderes. Você está entendendo, não é mesmo? Vou explicar-lhe por meio de alguns exemplos. Dentre os 2.000 deuses, peguemos o Deus hebreu, que é o mesmo Deus adorado pelos cristãos. Como o próprio nome o diz, o Deus hebreu nunca foi um Deus universal. É um Deus hebreu, e não um Deus egípcio, fenício, maia, asteca, indiano, etc. Pois bem, o Deus hebreu, ao ser criado pelo povo hebreu, óbvio, absorveu algumas características do povo hebreu. Como assim? Bem, o povo hebreu era um povo nômade, vivia vagando pelos desertos. Obviamente, o Deus hebreu também seria um Deus nômade. O povo hebreu era também um povo guerreiro. Logo, o Deus hebreu também seria um Deus guerreiro, Senhor dos exércitos. O povo hebreu era um povo marcado pela intolerância religiosa, isto é, não respeitava a crença religiosa de outros povos. Logo, o Deus hebreu também seria um Deus intolerante, que não admitia a liberdade de crença. Entendeu agora como os deuses são criados pelo homem e como eles absorvem características humanas? Além de absorver características humanas, os deuses também recebem superpoderes, qualidades que não existem no homem. Dessa forma, os deuses passam a ser oniscientes, onipresentes e onipotentes. E o Deus hebreu recebeu esses poderes também do seu Criador, o povo hebreu. Porém, como a Bíblia é um livro de caráter religioso, marcado por lendas, mitos, alegorias, hipérboles, fábulas e erros de toda espécie, esses poderes do Deus hebreu, caem por terra de Gênesis ao Apocalipse. Ou seja, na própria Bíblia, o Deus hebreu perde sua onisciência, perde sua onipotência e perde sua onipresença. Mostro isso em mais de 600 vídeos expostos no YouTube e também por meio de artigos. Você que está assistindo a esse vídeo neste momento, quer um exemplo do que acabo de afirmar acima? Quer? Dar-lhe-ei com todo prazer. Líderes cristãos dizem aos fiéis que a onisciência, a onipotência e a onipresença eram também marcas de Jesus. E os fiéis, lamentavelmente, acreditam nessa fantasia. O que fazem os líderes religiosos? Ora, para convencer os fiéis, eles procuram no Novo Testamento passagens que comprovam esses superpoderes atribuídos a Jesus. Por exemplo,
eles mostram aos fiéis o que está escrito em Mateus, capítulo 9, versículo 4. Abre aspas. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Fecha aspas. Veja, caro leitor, o que está escrito acima. O escriba cristão escreveu que Jesus tinha superpoderes. No caso acima, Jesus era onisciente, isto é, conhecia até mesmo os pensamentos das pessoas. Não havia nem necessidade de as pessoas falarem. Jesus já lia seus pensamentos. Que superpoder fantástico, não é mesmo? Os fiéis cristãos leem o versículo acima e realmente passam a acreditar nessa fantasia bíblica. Ora, os líderes religiosos, obviamente, não mostram aos fiéis as passagens bíblicas que derrubam esses superpoderes de Jesus. Você que está assistindo a esse vídeo, acha mesmo que os líderes religiosos iriam dar ênfase a esses, entre aspas, desastres? Seria o fim da crença religiosa, não é mesmo? Já que os líderes religiosos cristãos não mostram, estudiosos sérios mostram, e eu também mostro. Veja, leitor, por exemplo, o que está escrito em Marcos, capítulo 5, versículos 30 a 32. Abre aspas. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Fecha aspas. Nos versículos bíblicos acima, a onisciência de Jesus desaparece imediatamente. Percebeu a ingenuidade do relato? Mas a Bíblia é assim mesmo, porque é um conjunto de livros de caráter religioso, repleto de lendas, mitos, fábulas, hipérboles, etc. Tudo fantasia. Veja que em Mateus, capítulo 9, versículo 4, temos um Jesus que lia até mesmo os pensamentos das pessoas. Nem havia necessidade de as pessoas abrirem a boca. Jesus já lia seus pensamentos. Já sabia o que as pessoas estavam pensando. Outra coisa, e bem diferente, é o que está escrito em Marcos, capítulo 5, versículos 30 a 32. Ora, nesse relato lendário infantil, Jesus perde seu superpoder, perde a onisciência. O que está escrito aqui? Ora, está escrito que Jesus se encontrava no meio de uma multidão, cercado por seus discípulos. De repente, uma mulher doente toca nas vestes de Jesus e fica curada. E Jesus, sentindo que saiu dele poder, passa a procurar a pessoa que havia tocado em suas vestes. Por incrível que pareça, Jesus não sabia quem havia tocado em suas vestes. E olhe que a mulher estava bem ali,
perto dele. Percebeu, leitor, a ingenuidade do relato bíblico? Jesus, que lia até os pensamentos das pessoas, não sabia quem havia tocado em suas vestes. Percebeu como a onisciência de Jesus cai por terra? Você, leitor, você que está assistindo a esse vídeo, pode até fazer o seguinte questionamento: como é que um cara que lê até o pensamento de uma pessoa não consegue saber quem foi a mulher que tocou em suas vestes? E veja que essa mulher estava ali, diante dele, a 3 palmos de distância, quase colada a ele. É uma piada, não é mesmo? Isso mostra o quê? Que a Bíblia está repleta de fantasias, de lendas, de mitos, de hipérboles, de contradições, de erros de toda espécie, porque se trata de um conjunto de livros de caráter essencialmente religioso. Na verdade, Jesus nunca foi o Cristo, não curava ninguém, não fazia milagre algum, não era onisciente, onipotente e onipresente. É preciso entender que o Novo Testamento foi escrito por pessoas cristãs que acreditavam em Jesus, só que, ao inventarem suas histórias, sem perceberem, tiraram de Jesus a onisciência, a onipotência e a onipresença. Veja que os próprios discípulos de Jesus passaram um sermão ao próprio Jesus, dizendo-lhe que como é que eles, discípulos, iriam saber qual foi a mulher que tocou nas vestes de Jesus, porque ali havia uma multidão. Então, para os discípulos, era difícil saber qual foi a mulher que tocou nas vestes de Jesus. E passaram um sermão para Jesus. Se Jesus não sabia, muito menos eles. Um abraço.